Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus caros Sans. Esse é um canal aqui dedicado a você, usuário Samsung, e por isso mesmo já carimba esse like. E quem ainda não é inscrito, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo. Na data desse vídeo, o Z Flip 3 ainda não foi lançado no Brasil, ele deve ser lançado em outubro de 2021. Então se você já tá curioso, fica atento e vem comigo. E agora, meus caros Sans, se liga nessa dica porque vocês podem economizar até 10% em compras de sites internacionais e viagens. Confira o primeiro link na descrição e de quebra ainda ganhe $10 de cashback. Bora então começar pela caixa que, como vocês podem ver, ela é bem fina. O que isso significa? Que provavelmente não vem carregador, certo? Então a caixa é apenas assim, não tem nenhuma especificação. A gente vai abrir ela. Na verdade, ela já foi aberta por outro veículo, tá? Então, como é um celular emprestado, ele já foi testado por outro canal de comunicação, mas agora é a nossa vez. Então vamos tirar ele aqui da caixa. Lembrando que o Z Flip 3 5G está disponível em 4 cores. Eu vou deixar ele aqui do lado para que a gente possa conferir o que mais vem na caixa, que, como eu disse, não é lá muitas coisas. Então nós não temos realmente carregadores e também não temos fones de ouvido, tá? Na verdade, a gente tem aqui o pininho ejetor e dentro dessa caixinha aqui nós temos um cabo para você poder carregar, mas você vai precisar de um carregador de outro celular. Então você tem aqui o manual e o cabo de transferência e carregamento com as duas entradas tipo C. Se esse vídeo fosse só de unboxing, ele já tinha acabado, mas agora é a hora de nós termos as nossas primeiras impressões. Então aqui na bandeja a gente pode colocar um cartão de operadora Nano SIM, lembrando que ele também oferece a opção de você colocar um cartão eSIM de operadora, ou seja, você não precisa ter somente o cartão físico. Então você pode ter o cartão físico ou o cartão eSIM, ou as duas opções. E antes de entrarmos em qualquer detalhe sobre o design, as especificações e também funções, vocês devem estar curiosos para conferir justamente a tela dobrando, certo? Então, realmente, fica aqui um vinco, você consegue visualizar esse vinco, mas eu vou dizer para vocês, pessoal, que frontalmente esse vinco não incomoda, tá? Você não consegue perceber somente quando você está com a tela escura assim e você vê em certos ângulos, mas você tem esse pequeno vínculo que também é sensível ao toque, mas creio eu que você se acostuma, porque a proposta desse smartphone é justamente isso aqui, ser dobrável e você conseguir colocar ele justamente numa bolsa pequena, num bolso pequeno também, e ele tem uma proposta totalmente diferente de nicho, justamente para quem quer algo mais fashion, digamos assim, com um design diferenciado e mais minimalista. Olha só como que ele fica pequenininho, a tela acaba não tocando uma na outra, né? Como vocês podem ver, fica um pequeno vãozinho. E aqui um detalhe que quando você dobra, aparece o logo da Samsung. Essa parte de trás, assim como as laterais, também são de alumínio reforçado. A Samsung garante até 200 mil vezes esse movimento, ó, de abre e fecha. Ou seja, 200 mil vezes, acredito que seja muita coisa. Então tá com uma ótima durabilidade. Inclusive, falando de durabilidade, a Samsung conseguiu pela primeira vez em um celular dobrável colocar resistência à água. Ou seja, o Z Flip 3, assim como o Z Fold 3, eles têm a certificação IPX8 que garante que ele é resistente à água. Então ele pode submergir em água, desde que seja água doce, nada de água salgada, até 1,5 metro de profundidade durante 30 minutos. Na lateral direita nós temos os botões de volume, o botão de power que também funciona como um sensor de biometria para que você possa desbloquear com a sua digital. Do outro lado é justamente a gavetinha que eu acabei de mostrar para vocês. Na parte de baixo, alto-falante, a entrada tipo C, os microfones, e o som dele é estéreo porque o alto-falante da parte frontal serve além das ligações para que você também possa consumir conteúdo multimídia. E aqui na parte de trás tem um detalhe que nós temos uma segunda tela de 1,9 polegadas, ou seja, essa tela ela é sensível ao toque, então você consegue adicionar alguns widgets, ou seja, você pode controlar as suas músicas por aqui, colocar inclusive outros widgets como alarme, gravador. A gente tem aqui o temporizador e aí eu tenho a possibilidade também de adicionar outros widgets. Legal, né? E ambas as lentes traseiras possuem 12 megapixels de resolução, sendo uma wide e a outra ultra wide. Agora a gente vai conferir um pouquinho das funcionalidades, principalmente as voltadas para o uso com a tela dobrável, que é justamente o principal atrativo desse smartphone. Primeiramente, vamos lá nas configurações para que vocês possam ver justamente com qual versão que ele está vindo. Então ele está vindo com a versão da One UI
3.1.1, com certeza ele receberá atualização para a futura One UI 4.0. Aqui em recursos avançados, como vocês podem ver, ele não traz suporte ao DeX, que é justamente a possibilidade de você conectar o seu smartphone a um monitor ou a um televisor para que você tenha um modo desktop para que você possa utilizá-lo como um computador. Então você não tem o DeX, e aí nas configurações em recursos avançados, é legal citar que você tem uma opção chamada Labs, que está em teste, por isso mesmo chama-se Labs, justamente para que você possa colocar em qualquer aplicativo que não foi projetado para uma tela dobrável como o Z Flip, para que ele possa interagir conforme você dobrar a tela. Inclusive tem um modo do painel Flex, que é justamente onde você adiciona esses aplicativos. Eu acho que fica mais fácil mostrando para vocês. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Repare então que eu estou utilizando o YouTube com o celular totalmente reto, como um smartphone comum, só que a partir do momento que eu começo a dobrar ele, olha só o que vai acontecer. Ele vai mudar a interface daquele aplicativo para se ajustar à tela dobrável. Então se eu estou consumindo um conteúdo no YouTube, quero dobrar um pouquinho essa tela para ficar mais fácil de eu visualizar, eu consigo. E aí você vê que ele se autoajustou. Isso funciona também para vários outros aplicativos. Com a câmera também é legal de utilizar. Então reparem que como ele está totalmente reto, ele está pegando aqui na proporção 9:16, só que agora eu vou dobrar um pouquinho essa tela, olha só. E aí ele vai se autoajustar sozinho, olha só, vou dobrar um pouquinho mais, olha só. Se autoajustou, e aí eu tenho aqui justamente os menus separados na parte de baixo. Eu não estou dobrando totalmente, pessoal, senão não vai ficar visível para vocês aqui na câmera. Mas eu posso dobrar isso aqui até 90 graus ou até um pouquinho mais, mas mais do que 90 graus já não fica com uma usabilidade tão boa. Aí na câmera traseira, lembrando que nós temos aquelas duas opções de lente, a lente normal, o wide, e a ultra wide, olha só como que ele amplia mais, então eu tenho mais área nessa tela. E eu também posso utilizar um zoom digital de até 10 vezes. Aí aproximou muito aqui no meu caso. Aí, pessoal, repara esse pequeno ícone na parte superior. Se eu clicar sobre ele, ele habilita justamente uma pré-visualização na minha tela de trás. Olha lá, a tela de trás dando uma pré-visualização. Então, isso vai funcionar e vai ser útil caso você queira tirar uma selfie utilizando as lentes de trás, porque a gente sabe que as lentes de trás sempre são melhores que as lentes frontais, embora a lente frontal dele seja muito boa, é uma lente de 10 megapixels. Olha só, com a câmera de selfie você consegue gravar em até Ultra HD, ou seja, 4K, a 60 quadros por segundo, o que é uma ótima especificação. E aqui tem um detalhe legal, embora a gente esteja na selfie, que é uma única lente, você tem dois ícones na parte de baixo, e na segunda opção você ganha um pouquinho mais de ângulo para suas fotografias ou filmagens. Repara que então que você conseguiria enquadrar um pouquinho mais de pessoas ou área do que na primeira opção, que é um pouco mais fechada. E aí você pode fazer justamente o uso da possibilidade de dobrar o seu smartphone para utilizá-lo como um tripé, um suporte para tirar suas fotos, suas selfies ou até mesmo para participar de lives e conferências. Legal, né? E aí a gente não pode esquecer também da opção mais, onde estão presentes todos os recursos a mais que você tem na sua câmera do Z Flip 3. Também é possível fazer vídeos desfocando o fundo, deixando um efeito bem legal. E muita gente me pergunta se tem a possibilidade de você gravar vídeos utilizando as duas lentes, tanto a lente traseira quanto a lente de selfie. Alguns modelos Samsung permitem isso, o Z Flip 3 é um deles. Na visão diretor é onde você tem esse recurso. Então você tem a possibilidade, olha só, de colocar a câmera traseira. Inclusive você pode alternar entre as duas lentes traseiras, tanto a wide quanto a ultra wide. E aqui você pode alterar o layout. Se você não gosta assim, você pode colocar justamente assim. Então na parte de cima fica a câmera de trás, a parte de trás fica a câmera de selfie. E aí basta você gravar, você vai gravar com as duas lentes ao mesmo tempo. Por que esse recurso não está presente em todos os smartphones da Samsung? Você precisa ter um smartphone bom, com um bom poder de processamento, para que você consiga filmar, gravar com as duas lentes funcionando ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho agora dessa tela, que é uma tela Dynamic AMOLED de 6.7 polegadas. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações em visor, porque tem um detalhe legal. Em suavidade do movimento, é possível a gente conferir que ele possui uma taxa de atualização da tela de até 120 Hz. Isso dá uma suavidade melhor para que você possa navegar, inclusive para jogos. E aqui um detalhe importante, como vocês podem ver, adaptável. Isso significa e foi feito para poupar mais bateria, ou seja, se você não está utilizando algum aplicativo que necessita de atualização de 120 Hz, ele vai diminuir automaticamente essa atualização ali para 60 Hz, justamente para deixar a sua bateria com uma autonomia melhor. Agora, se você quiser cravar essa tela para que sempre a taxa de atualização seja 60 Hz, você tem que alterar
para padrão, mas eu vou deixar aqui em adaptável, vou deixar que a própria inteligência artificial do aparelho faça isso por mim. É uma tela com cores vívidas, bastante contraste, você tem suporte ao HDR10, lembrando que se você quiser também personalizar as cores, é possível através das configurações você fazer esses ajustes finos que se adaptam melhor ao seu gosto. Essa versão que eu estou de testes tem 128 GB de armazenamento interno, existe uma segunda versão com 256 GB de armazenamento e ambas as versões vêm com 8 GB de memória RAM, justamente para você ter bastante memória RAM para trabalhar em multitarefa e também em duas telas, porque se você tem um celular dobrável, também é legal justamente você fazer utilização desses recursos de multitela. Já em relação ao processador, que muita gente pergunta, Vertão, vem com Exynos, vem com Snapdragon? Pessoal, eu não sei qual versão chegará ao Brasil. Eu posso dizer que a versão que eu estou testando e que já foi lançado nos Estados Unidos possui o Snapdragon 888, que é o mais veloz, o melhor processador da atualidade. Porém, a gente vai ter que esperar o lançamento no Brasil para saber se a versão que virá será com o Snapdragon ou com o processador Exynos. Com certeza não é um smartphone que você verá com facilidade nas ruas, tá? É um celular de nicho bem específico, como a gente pode esperar, não será barato, mas que possui um público bem específico. Então, meus caros Sans, aguardem mais vídeos com dicas sobre o Z Flip 3. Aqui do lado tem mais dicas de vídeos para vocês. Quem não é inscrito, já se inscreve. Quem ainda não carimbou o like, já carimba esse like. E eu te aguardo então num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!